Capítulo 14. No dia seguinte, observei Maxon discretamente durante o café da manhã. Fiquei imaginando o quanto ele sabia sobre as pessoas que perdiam suas castas no sul. Apenas uma vez ele olhou na minha direção, mas parecia mais interessado em algo próximo a mim do que propriamente em mim. Sempre que me sentia desconfortável, baixava a mão e tocava o botão dado por Aspen. Eu o tinha atado a uma fitinha para servir de bracelete. Aquilo me ajudaria a superar meu tempo no palácio. Quase ao fim da refeição, o rei levantou-se e todos viramos para ele. Como há tão poucas de vocês agora, pensei que seria bom tomarmos um chá amanhã à noite, antes do jornal oficial, visto que uma de vocês será nossa nora, a rainha, e eu gostaríamos de ter mais oportunidades de conversar com vocês, conhecer seus interesses e outras coisas. Fiquei um pouco nervosa. Relacionar-me com a rainha era uma coisa, mas eu não sabia ao certo o que pensar do rei. Enquanto as outras garotas os observavam ansiosas, eu bebia meu suco. Por favor, apareçam 1 hora antes do jornal oficial na sala de estar do primeiro andar. Vocês terão notícias nossas antes de nos ver, concluiu ele, com uma risada, retribuída pelas meninas. Logo depois, as garotas seguiram rumo ao salão das mulheres. Respirei fundo. Às vezes, aquele salão, por sua enormidade, me dava claustrofobia. Eu geralmente tentava estar com as pessoas ou usar o tempo livre para ler. Aquele, porém, seria um dia de celeste, sentar-me em frente à TV e desligar a cabeça. Mais fácil falar do que fazer. As meninas pareciam mais falantes naquele dia. Fico imaginando o que o rei quer saber de nós, tagarelou Chris. Só precisamos nos lembrar de tudo o que Sylvia nos ensinou sobre compostura, comentou Elise. Espero que minhas criadas preparem um bom vestido para amanhã à noite. Não quero passar pelo que passei no Halloween. Elas são tão cabeças de vento às vezes, Celeste soltou. Queria que o rei deixasse a barba crescer, disse Natalie. Pensativa, olhei para trás e vi crescendo uma barba imaginária em seu queixo. Acho que ele ficaria bem. Com certeza, falou Chris, em tom de brincadeira, antes de sair. Balancei a cabeça e tentei focar no espetáculo ridículo diante de meus olhos. Não importava o quanto tentasse, eu não conseguia me desligar da conversa das outras. Na hora do almoço, eu já estava uma pilha de nervos. O que ele gostaria que eu, a menina de casta mais baixa a permanecer na disputa, dissesse? O que ele gostaria de conversar com a moça de quem esperava tão pouco? O rei Clarkson estava certo. Ouvi a melodia ondulante do piano bem antes de encontrar a sala de estar. O músico era bom, com certeza melhor que eu. Hesitei antes de entrar. Decidi que faria uma pausa antes de dizer qualquer coisa, para pensar bem em cada palavra. Dei-me conta de que queria provar que o rei estava errado. Também queria provar que o repórter estava errado. Mesmo se perdesse, não queria chegar em casa como uma perdedora. E fiquei surpresa com quanto tudo aquilo importava para mim. Cruzei a porta e a primeira pessoa que vi foi Maxon, de pé, no fundo da sala conversando com Gabriel Faraday. Gabriel apreciava uma taça de vinho em vez de chá. O apresentador logo perderia a atenção de Maxon, que cravou os olhos em mim. Eu poderia jurar que seus lábios formaram a forma de um uau. Virei para o lado e saí, corada. Arrisquei um olhar para Maxon e notei que ele acompanhava meus movimentos. Era difícil pensar racionalmente quando ele me olhava daquele jeito. O rei Clarkson conversava com Natalie em um dos cantos, ao passo que a rainha Amberly falava com Celeste em outro. Elise bebia chá e Chris dava voltas pelo salão. Observei-a passar por Maxon e Gabriel, para quem abriu um sorriso terno. Ela comentou algo que fez ambos rirem e continuou a andar, o que não a impediu de lançar um olhar para trás na direção de Maxon. Chris veio até mim em seguida. Você está atrasada? Foi sua bronca de brincadeira. Eu estava um pouco nervosa. Não há nada com que se preocupar. Foi até divertido. Já foi a sua vez? Se o rei já tinha falado com pelo menos 2 meninas, teria menos tempo para me preparar do que imaginava. Sim, respondeu Chris. Sente-se comigo. Podemos tomar um chá enquanto você espera. Chris me conduziu a uma mesa. Uma criada apareceu assim que nos sentamos, botando chá, leite e açúcar na nossa frente. O que ele perguntou? Quis saber, de fato. Foi mais um bate-papo. Não acho que ele queira informações exatas. Parece mais querer conhecer nossas personalidades. Consegui fazê-lo rir uma vez, enxutou. Fui muito bem, e você é engraçada por natureza. É só falar com ele como você fala com os outros, que estará bem. Fiz que sim com a cabeça. Antes de pegar minha xícara de chá, Chris fez a situação parecer ok. Talvez o rei tivesse que se dividir. Tinha que ser frio e decidido para lidar com as ameaças ao país. Agir de maneira rápida e firme. No momento,
porém, ia enfrentar apenas um chá com um bando de meninas. Não precisaria ser daquele jeito conosco. A rainha tinha se afastado de Celeste e agora estava falando com Natalie. A expressão de Natalie era incrível. Tive raiva de seu ar sonhador por um momento, mas sua postura era simples e leve. Dei outro gole no chá. O rei Clarkson aproximou-se de Celeste, que lhe deu um sorriso sedutor. Foi meio espantoso. Quais seriam os limites dela? Chris se inclinou para tocar meu vestido. O tecido é maravilhoso. Com o seu cabelo, você parece um pôr-do-sol. Obrigada, eu disse, de olhos meio fechados. A luz tinha refletido no colar dela. E aquela explosão prateada em seu pescoço me cegou por um instante. Minhas criadas são muito talentosas. Concluí, com certeza. Gosto das minhas. Mas se for escolhida princesa, vou roubar as suas. Ela riu, talvez considerando suas palavras uma piada. Talvez não. Em todo caso, não gostei de imaginar minhas criadas costurando as roupas dela. Mesmo assim, forcei um sorriso. O que é tão engraçado? Perguntou Maxon, aproximando-se. Papo de menina, respondeu Chris de um jeito provocante. Ela estava mesmo acesa naquela noite. Estou tentando acalmar a América. Ela está nervosa com a conversa com seu pai. Muito obrigada, Chris. Você não tem nada com o que se preocupar. Seja natural. Você já está fantástica. Disse Maxon. Ele abriu um sorriso fácil, claramente com o intuito de reativar nossas vias de comunicação. Foi o que eu disse, exclamou Chris. Os dois olharam-se e fiquei com a impressão de que formavam uma equipe. Estranho. Bem, vou deixá-las continuar com o papo de menina. Até logo. Maxon nos cumprimentou com a cabeça e foi para junto da mãe. Chris suspirou enquanto observava Maxon afastar-se. Ele é mesmo demais, comentou, antes de me dar um sorrisinho e ir falar com Gabriel. Fiquei observando aquela dança curiosa diante de mim. Pessoas formavam pares para conversar e depois separavam-se para encontrar outras. Fiquei até feliz quando Elise veio para o meu canto, embora ela não tenha falado muito. Ah, senhoritas, o tempo fugiu de nós, anunciou o rei. Precisamos descer. Conferi o relógio da sala. O rei estava certo. Tínhamos cerca de 10 minutos para descer e nos aprontar. Meus sentimentos com relação à vida de princesa, a Maxon e todo o resto pareciam não importar. O rei evidentemente me via como uma candidata tão improvável que não queria perder tempo falando comigo. Fui excluída, talvez de propósito, e ninguém notou. Aguentei firme durante o jornal oficial. Aguentei até a hora de dispensar as criadas. Assim que fiquei sozinha, desabei. Não saberia como me explicar quando Maxon batesse a minha porta, mas isso acabou não importando. Ele nem apareceu, e não pude deixar de me perguntar com quem ele estaria. Capítulo 15. Minhas criadas eram muito colaborativas. Não perguntaram sobre os olhos inchados ou sobre as manchas de lágrima nos travesseiros. Apenas me ajudaram a juntar os cacos. Me permiti ser mimada, grata pela atenção. Elas eram maravilhosas para mim. Será que seriam tão simpáticas com Chris se ela ganhasse a seleção e as levasse consigo? Observei-as enquanto pensava nisso e me surpreendi ao notar uma tensão entre elas. Mary parecia bem, no geral, talvez um pouco preocupada. Mas Anne e Lucy davam a impressão de estarem evitando olhar uma na cara da outra, falando somente o essencial. Não fazia ideia do que estava acontecendo e também não sabia se cabia perguntar. Elas nunca se intrometiam nas minhas raivas e tristezas. Achei que o correto era fazer o mesmo por elas. Elas começaram a arrumar meu cabelo e me vestir para o longo dia no salão das mulheres. Tentei não deixar o silêncio me incomodar. Me doía ter que vestir uma das calças luxuosas dadas por Maxon para usar aos sábados, mas era um mau momento para implicar com isso. Se eu ia descer, queria descer como uma dama. Pontos para mim pelo esforço. Me acomodei para mais um dia de chá e livros, enquanto os outros conversavam sobre a noite passada. Bem, com exceção de Celeste, que tinha mais revistas de fofoca para ler. Me perguntei se a que ela tinha em mãos dizia algo a meu respeito. Estava decidindo se pegava a revista ou não, quando Silvia entrou com uma pilha grossa de papéis debaixo do braço. Ótimo, mais trabalho. Bom dia, senhoritas. Silvia falou, quase cantando. Sei que o costume aos sábados é receber os convidados, mas hoje a rainha e eu temos uma tarefa especial para vocês. Sim, a rainha disse, aproximando-se. Sei que está em cima da hora, mas teremos visitantes na semana que vem. Eles deram um passeio pelo país e farão uma parada no palácio para conhecer todas vocês. Como sabem, normalmente a rainha encarrega-se de receber convidados tão importantes. Todas viram a atenção que ela dedicou aos nossos amigos da Noroeste, falou Silvia, estendendo a mão na direção da rainha, que sorriu discretamente. No entanto,
Prosseguiu. Os visitantes vindos da Federação Alemã e da Itália são ainda mais importantes que a família real da Noruécia, e pensamos que essa visita seria um excelente exercício para todos vocês, principalmente porque temos nos concentrado muito em diplomacia ultimamente. Vocês trabalharão em equipes para preparar a recepção de seus respectivos convidados, cuidando inclusive das refeições, dos divertimentos e dos presentes. Engoliu em seco, e ela ainda continuou. É muito importante manter as alianças atuais, assim como forjar novas alianças com outros países. Temos guias de etiqueta apropriados para interagir com esses convidados, bem como guias que dizem aquilo que não cai bem em eventos preparados para eles. A execução de tarefas, contudo, está nas mãos de vocês. Quisemos que fosse o mais justo possível, falou a rainha. Então todas terão a mesma tarefa. Celeste, Natalie e Elise organizarão uma das recepções. Chris e América cuidarão da outra. Como vocês duas têm uma pessoa a menos, terão um dia a mais. Os visitantes da Federação Alemã chegam na quarta-feira, ao passo que os italianos chegam na quinta. Fez-se um momento de silêncio enquanto nós digeríamos aquilo. Quer dizer que temos 4 dias? Celeste chiou. Sim, respondeu Silvia. Mas a rainha fazia esse trabalho sozinha e às vezes com menos tempo. O pânico era perceptível. Poderiam nos dar o material, por favor? Pediu Chris com a mão estendida. Por instinto, fiz o mesmo. Em segundos, estávamos devorando as páginas. Vai ser difícil, disse Chris, mesmo com dia extra. Não se preocupe, vamos ganhar, assegurei. Ela soltou uma gargalhada nervosa. Como você pode ter tanta certeza? Por quê? Eu disse resoluta. Não deixarei Celeste fazer melhor do que eu, de jeito nenhum. Levamos 2 horas para ler toda aquela papelada, e mais uma para digerir o que estava escrito. Havia tantas coisas diferentes a levar em conta, tantos detalhes para planejar. Silvia afirmou que estaria à disposição, mas eu receava que pedir ajuda a faria pensar que não podíamos fazer um bom trabalho sozinhas, de modo que isso estava fora de cogitação. A preparação seria um desafio. Não tínhamos autorização para usar flores vermelhas, pois estão associadas ao sigilo. Não tínhamos autorização para usar flores amarelas, associadas à inveja. Por fim, não podíamos usar o roxo em nada, por ser associado ao azar. O vinho, a comida e todo o resto tinham que ser suntuosos. O luxo não era visto como ostentação, mas servia como parâmetro para julgar o palácio. Se as coisas não fossem boas o suficiente, os convidados poderiam ir embora com uma má impressão e sem nenhuma vontade de nos encontrar novamente. E além disso, as coisas básicas que aprendemos, falar com clareza, comportar-se à mesa, etc., tinham que ser adaptadas para uma cultura sobre a qual Chris e eu não tínhamos nenhum conhecimento. Aquilo era incrivelmente intimidante. Chris e eu passamos o dia tomando notas e discutindo, enquanto as outras faziam o mesmo, em uma mesa próxima. À medida que a tarde avançava, os grupos começaram a reclamar mais e mais, cada qual achando a sua situação era pior. Vocês duas, pelo menos, têm um dia a mais para trabalhar, afirmou Elise. Mas Ilia e a Federação Alemã já são aliados. Os italianos podem odiar tudo o que fizermos, preocupou-se Chris. Você sabia que seremos obrigadas a usar cores escuras? Celeste reclamou. Vai ser um evento muito rígido e, de qualquer maneira, não vamos querer parecer moles demais, disse Natalie, sacudindo-se um pouco. Ela riu da própria piada e eu dei um sorriso antes de continuar a conversa. Bem, a nossa tem que ser super festiva e vocês terão que usar suas melhores joias. Instruí. Vocês precisam dar uma ótima impressão. As aparências são muito importantes. Que bom que conseguirei ficar bem em alguma dessas coisas idiotas, resmungou Celeste, balançando a cabeça. No fim das contas, ficou claro que todos estavam se esforçando. Depois de tudo o que aconteceu com Marley e depois de ter sido dispensada pelo próprio rei, senti um alívio estranho ao saber que sofríamos juntas. Mas mentiria se não dissesse que a paranoia não apareceu até o fim do dia. Estava convicta de que uma das outras garotas, Celeste em especial, tentaria sabotar nossa recepção. Suas criadas são de confiança? Perguntei a Cris durante o jantar. Sim, por quê? Talvez devêssemos guardar algumas coisas em nossos quartos, em vez de deixá-las no salão. Você sabe, para as outras meninas não tentarem pegar nossas ideias. Menti só um pouquinho. Ela concordou. Boa ideia, principalmente porque somos as segundas, e pareceria que nós é que copiamos elas. Exatamente. Você é tão esperta, América. Não é de surpreender que Maxon gostasse tanto de você, elogiou-me, para depois voltar a comer. Não deixei passar o uso tão natural do passado em sua frase. Talvez, enquanto eu me dividia entre a preocupação de ser boa o bastante para ser princesa e a incerteza sobre o que eu queria de verdade, Maxon ia me esquecendo.
Me convenci de que ela queria apenas se sentir mais confiante na sua relação com Maxon. Além disso, haviam passado apenas uns poucos dias desde que Marley fora castigada. Como ela podia saber? O grito cortante de uma sirene interrompeu meu sono. Um som tão diferente. Eu era incapaz de compreender do que se tratava. Tudo o que sabia era que meu coração estava saltando do peito por conta do pico repentino de adrenalina. Em menos de um segundo, a porta do meu quarto escancarou-se e um guarda entrou correndo. Droga, 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 ele repetia. Perguntei, Grog, enquanto ele se aproximava. Levante-se, Mary. Foi sua ordem e eu obedeci. Onde estão seus malditos sapatos? Logo eu iria a algum lugar. Só então o som fez sentido. Maxon tinha dito uma vez que havia um alarme para a invasão de rebeldes, mas que ele fora completamente destruído em um ataque recente. Deve ter sido finalmente consertado. Aqui, eu disse, enfiando os pés nos sapatos que acabava de achar. Preciso de roupão. Apontei para o pé da cama e Espen o agarrou e tentou abri-lo para mim. Deixe para lá, eu carrego. Você precisa correr, ele disse. Não sei o quão perto estão. Fiz que sim com a cabeça e rumei para a porta. Espen mantinha a mão nas minhas costas. Antes de eu chegar ao corredor, ele me puxou para trás. De repente, me vi no meio de um beijo forte e profundo. A mão de Espen segurava minha nuca, mantendo nossos lábios unidos por um longo momento. Depois, como se tivesse esquecido o perigo, ele me puxou pela cintura e o momento foi ainda mais intenso. Fazia tempo que ele não me beijava assim. Entre as oscilações do meu coração e o medo de ser pega, eu não fazia a mínima questão de beijá-lo, mas eu senti uma urgência naquela noite. Algo podia dar errado. E esse podia ser nosso último beijo. Ele quis marcar o momento. Nos afastamos e mal nos olhamos de novo. Ele tomou meu braço e me empurrou para fora do quarto. Vá, agora. Eu não podia fazer nada senão correr. E corri. Percorri a escadaria íngreme e escura até o abrigo reservado à família real, o mais rápido que pude. Maxon me disse uma vez que havia 2 tipos de rebeldes. Os nortistas, que eram desagradáveis, e os sulistas, que eram mortais. Eu esperava que aqueles de quem eu corria, sem saber, estivessem mais interessados em nos perturbar do que em nos matar. O frio aumentava à medida que eu descia as escadas. Quis vestir o roupão, mas receei tropeçar. Me senti mais firme ao avistar a luz do abrigo. Saltei o último degrau e pude ver uma silhueta que se destacava em meio às formas dos guardas. Maxon, apesar de ser tarde, ainda vestia a calça do terno e a camisa, ambas amarrotadas, mas ainda assim apresentáveis. Sou a última? Perguntei, enquanto ajeitava o roupão. Não, respondeu. Chris ainda está lá, e Elise também. Olhei para trás, para o corredor escuro, que parecia infinito. De ambos os lados, podia ver as estruturas de 3 ou 4 escadarias descendo de lugares secretos do palácio, todas vazias. Se algo do que Maxon me contara era verdade, seus sentimentos em relação a Chris e Elise eram limitados. Mas não havia como não reparar na consternação em seus olhos. Ele esfregou a testa e esticou o pescoço, como se isso fosse ajudá-lo em meio àquela escuridão. Olhávamos para as portas cercadas de soldados, ansiosos por fechá-las. De repente, ele respirou fundo e levou as mãos à cintura. Depois, sem qualquer aviso, me abraçou. Eu só pude apertá-lo ainda mais contra mim. Sei que provavelmente você ainda está zangada, mas estou feliz por estar segura. Maxon não me tocava desde o Halloween. Não fazia nem uma semana, mas por algum motivo parecia uma eternidade. Talvez por tudo que tinha acontecido naquela noite e depois. Estou feliz por você estar seguro também. Ele me abraçou mais forte. De repente, exclamou. Elise! Virei para ver aquela silhueta esguia descer as escadas. Onde estava Chris? Vocês têm que entrar. Maxon pediu com uma voz suave. Silvia está esperando. Falamos depois. Ele abriu um sorriso pequeno e cheio de esperança. Me dirigi para o abrigo, com Elise, logo atrás. Quando entramos, notei que ela chorava. Passei o braço sobre seu ombro e ela fez o mesmo comigo. Feliz por ter companhia. Onde você esteve? Perguntei. Acho que minha criada está doente. Ela foi um pouco devagar para me ajudar. E depois fiquei tão apavorada com o alarme que me confundi e não conseguia lembrar para onde devia ir. Empurrei 4 paredes diferentes antes de encontrar a certa. Elise abaixou a cabeça, envergonhada pela própria confusão. Não se preocupe, falei. Você está segura agora. Ela fez que sim e tentou acalmar a respiração. Dentre as 5 de nós, ela era de longe a mais frágil. Avançamos pelo abrigo e deparamos com o rei e a rainha sentados juntos, ambos vestindo roupão e pantufas. Sobre o colo do rei havia uma pequena pilha de papéis, como se ele fosse aproveitar o tempo ali embaixo para trabalhar. Já a rainha era massageada nas mãos por uma criada. O rosto de ambos estava sério. Como assim? Sozinha dessa vez? Brincou Silvia para atrair nossa atenção.
Elas não estavam comigo, respondi, tomada por uma súbita preocupação com minhas criadas. Tenho certeza de que estão bem, disse ela, com um sorriso amigável. Por aqui. Seguimos Silvias até uma fileira de macas, encostados contra uma parede desnivelada. Da última vez que estive ali, era evidente que os responsáveis pelo lugar não estavam preparados para o caos da presença de todas as selecionadas. As coisas melhoraram, mas não estavam perfeitas. Havia 6 camas. Celeste estava encolhida na maca mais próxima do rei e da rainha, embora nós não estivéssemos longe deles. Natalie se acomodara próximo dela e fazia tranças finas no cabelo. Gostaria que vocês dormissem. Todos têm uma semana de trabalho duro e não quero vê-las planejar as recepções delirando de cansaço. Sylvia retirou-se, provavelmente para procurar Chris. Elise e eu respiramos fundo. Não dava para acreditar que iam nos submeter a toda essa história de recepções. Por acaso, o ataque não era desgastante o suficiente? Nos separamos e fomos para macas vizinhas. Elise se embrulhou rapidamente nos cobertores, claramente exausta. Elise, chamei em voz baixa. Ela abriu os olhos. Se precisar de algo, é só avisar. Acrescentei. Obrigada. Ela agradeceu com um sorriso nos lábios. Pode contar comigo. Ela rolou para o outro lado e dormiu em questão de segundos. Tive certeza disso porque ela sequer se moveu com o barulho vindo da porta. Já eu lancei um olhar para trás e vi Maxon trazendo Chris para o abrigo ao lado de Sylvia. Assim que ela cruzou o batente, a porta foi lacrada. Levei um tombo, explicou ela para Sylvia, que surtava de preocupação. Acho que não quebrei o tornozelo, mas está doendo muito. As bandagens estão lá no fundo. Podemos pelo menos imobilizar, orientou Maxon. Sylvia saiu rapidamente atrás deles, passando por nós. Durmam, agora, ela ordenou. Soltei um suspiro. Não fui a única. Natalie deixou para lá, mas Celeste pareceu se irritar bastante. Refleti a meu respeito. Se meu comportamento tinha alguma semelhança com dela, eu precisava mudar. Embora eu não quisesse, me esparramei na maca com a cara virada para a parede. Tentei não me imaginar Espen combatendo os invasores, nem as minhas criadas, ainda fora de seus abrigos. Tentei não me preocupar com a semana seguinte, nem com a possibilidade de os rebeldes serem sulistas e desejarem matar todos lá em cima enquanto descansávamos. Mas acabei pensando em tudo isso, e foi tão desgastante que uma hora fui tomada pelo cansaço e dormi sobre minha maca, dura e fria. Não sei que horas eram quando acordei, mas deveria ter passado muito tempo desde a nossa chegada ao abrigo. Olhei para o outro lado da cama para ver Elise. Ela dormia pacificamente. O rei lia seus papéis, manuseando-os com tanta rapidez que parecia que estava adiando aquilo. A cabeça da rainha apoiava-se no encosto da cadeira. Ela parecia ser ainda mais linda durante o sono. Natalie ainda dormia, ou pelo menos parecia, mas Celeste estava acordada. Ela estava apoiada sobre um de seus braços e corria os olhos pelo abrigo. Seus olhos continham fogo que geralmente era reservado a mim. Segui seu olhar até a parede oposta, onde estavam Chris e Maxon. Eles estavam sentados lado a lado. O braço de Maxon estava sobre o ombro de Chris, que por sua vez abraçava as duas pernas contra o próprio peito, como se quisesse manter-se aquecida, embora usasse um roupão. Seu tornozelo esquerdo estava envolto em gases e parecia não incomodar. Eles conversavam em voz baixa, com sorrisos nos rostos. Não quis ver aquilo, então voltei a ficar com a cara virada para a parede. Quando Sylvia tocou meu ombro para me acordar, Maxon já tinha saído, e Chris também. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartulhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!